Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Quanto tempo que a gente não faz um vídeo, né? Tava com saudade já de gravar, mas isso aqui é apenas um hobby e infelizmente às vezes o nosso tempo é escasso, com tantas ocupações que nós arrumamos, né, no decorrer da vida. Sem mais delongas, apesar da gente ser fã do Neo Geo, hoje nós iremos falar da Capcom, da CPS 2. Uma peculiaridade da Capcom são as cores. Cor azul significa Estados Unidos, Europa e Canadá, essa região. Placa na cor verde significa Japão. Placa na cor amarela. A placa da cor amarela serve para qualquer região do mundo. É uma placa para locação, não tem uma específica. E a placa na cor laranja, que significa América do Sul, no caso Brasil. E essa placa, que é uma placa preta, que tem uma peculiaridade. Dentro dela estão as placas B e A. Todas essas placas que eu apresentei agora para vocês, por exemplo, a Super Street Fighter, são as placas chamadas placas B. E o que difere essa placa CPS 2 da CPS 1? Praticamente nada, apenas os sprites. Ou seja, o fundo, a capacidade é a mesma. Então, o que nós concluímos? É na verdade um upgrade da Capcom. Não foi uma coisa muito diferente da CPS 1 não. Se você pegar a CPS 1 e a CPS 2 e abrir essa placa toda, por dentro você vai comparar que é praticamente a mesma placa, inclusive com alguns componentes da placa CPS 1. Pessoal, após falarmos das placas B e suas respectivas cores e regiões, agora nós iremos falar das placas A, que são importantes e tem uma peculiaridade também. Gostaria de fazer um adendo aqui. Para você que tem um jogo, a placa B na cor azul, Estados Unidos, e verde, Japão, você precisa de uma placa A na cor verde ou na cor azul, que os sistemas aceitam a mudança de placa. Se você pegar uma placa de locação, ela também vai funcionar, porque os encaixes são idênticos, então ela funciona. Mas se você pegar, por exemplo, uma placa da América do Sul, uma placa B na cor laranja, ela vai funcionar somente nessa placa A na cor laranja. O encaixe é diferente. É a única que tem esses encaixes aqui para dentro dela. Ou seja, tem que tomar muito cuidado na hora de comprar as placas avulsas, apenas as placas B, porque você vai necessitar de uma placa A na respectiva cor. Então vamos lá. Placa na cor verde, placa A na cor verde, ela vai ler a placa verde e a placa azul, ou seja, Japão e Estados Unidos. Placa de locação, serve todas as cores, com exceção da América do Sul, que tem um encaixe diferente. A placa cinza, na cor cinza, ela só aceita a placa A na cor cinza. Ou seja, você precisa ter um conjunto específico para ela funcionar. Não adianta você pegar uma placa B na cor cinza e tentar encaixar, por exemplo, numa placa A na cor laranja, América do Sul, que não vai funcionar. Por isso que é bom às vezes você já comprar o jogo na placa preta, que vem a placa A e a placa B juntas. Então você não corre o risco de ficar sem jogar o jogo, né? Aos desavisados, então aí uma pequena dica. Pessoal, agora uma simples definição do que é bootleg, conversão e EEPROM. EEPROM são chips graváveis. Bootleg são placas piratas com chips graváveis. E conversão são placas trocadas com chips originais. Vou apresentar para vocês aqui, é um exemplo de CPS 1, a Capitão Comando. Está aqui uma Capitão Comando New Old Stock. Eu comprei ela no eBay há um ano atrás mais ou menos. E está aqui a mesma placa bootleg Capitão Comando. O jogo funciona do mesmo jeito. E quando você coloca isso dentro da máquina, não faz muita diferença não. Então às vezes você pode economizar um dinheiro muito bom comprando uma bootleg.
Não quer dizer que a bootleg seja, por ser pirata, que ela seja de péssima ou má qualidade. Existe muita bootleg com EPROMs graváveis, no caso, que tem a qualidade às vezes melhor que a original. Beleza? Pessoal, para vocês que possuem a CPS 2, tem que tomar muito cuidado com elas, porque tanto a CPS 2 como alguns jogos que eu vou colocar na tela de vocês aí da CPS 1 tem a bateria suicida. O que isso significa? É uma bateria de lítio que, se ela perder a carga, você perde o jogo. Mas fica tranquilo, se você tiver uma CPS 2 sem funcionamento, eu vou deixar o nome aí de 2 técnicos para vocês procurarem, caso sejam do interesse de vocês, para poder recuperar o jogo, né? E esse processo se chama Fênix, que ele retira a bateria suicida da placa CPS 2, tá bom? E agora vamos para os nossos 10 melhores jogos da Capcom, na minha modesta opinião, respeito a opinião de vocês. O 10º colocado é o X-Men Children of the Atom. Eu adoro esse jogo, tem o Akuma de secreto, é um jogo que eu joguei muito no fliperama, perdi muito dinheiro naquela época, tá bom? Pessoal, nosso 9º colocado, Strider, é um jogo que se passa em 2048 e as fases são São Petersburgo, Sibéria, Amazônia e Terceira Lua. É por isso que você vê aqueles escritos em russo, não entende nada, é isso mesmo, se passou na antiga União Soviética. Foi considerado o jogo do ano por algumas revistas em 1990 e o jogo foi lançado em 89. Dando sequência, nosso 8º lugar, Dungeons & Dragons Shadow of Mystara, lançado em 1996, com muitas melhoras em relação ao primeiro, Tower of Doom. Tem magia, mais opções de lutadores, enfim, é um jogo que foi baseado em jogo de tabuleiro, né? E vale a pena você testá-lo. Ah, só uma coisa interessante aqui. Tem esse jogo aqui, apesar de ser uma placa de aluguel, tem aqui certificado Capcom de qualidade. Isso significa que o jogo foi produzido na Zona Franca de Manaus. Beleza? Vamos para o nosso 7º colocado. Pessoal, esse nosso top 10, ele engloba jogos CPS 1, CPS 2 e placas da Capcom em geral, ok? Nosso 7º colocado, de 1985, eu não posso chamar ele de velhinho porque eu nasci em 81, sou mais velho então. Gunsmoke, é um jogaço de 10 fases. Quem criou esse jogo foi o Okamoto, um dos criadores também de Street Fighter, Final Fight. E esse jogo, a entrada dele não é JAMA, você precisa de um adaptador para poder fazê-lo funcionar. É um jogaço com 10 fases. No fliperama, eu nunca na minha vida vi ninguém zerar ele com apenas uma ficha. Eu tenho um vizinho e amigo meu de infância que chegava nos 3 irmãos, né, que são os últimos chefes, com uma ficha, mas nunca chegou a zerar lá no arcade mesmo, no fliperama. Beleza? Nosso 6º colocado é de 1985 também. É um jogo que eu gostava muito de jogar ele, eu não tenho a placa original. É o Ghosts 'n Goblins, vulgo cemitério, né? Quem que não conhecia um jogo daquele, do Rei Arthur? E aquele jogo no fliperama, para você zerar ele de verdade, você tem que zerar ele 2 vezes, não apenas uma. A primeira vez é como se fosse um espelho, você recomeça o jogo e vai jogando, jogando, até zerá-lo novamente. Se você zerá-lo 2 vezes, aí teve um final feliz realmente. Beleza? Pessoal, nosso 5º colocado, um jogo de 1994, eu adoro jogar esse jogo, Alien vs Predador. É um jogo com 4 jogadores, tem 2 predadores, uma mulher ciborgue e um major baseado no Arnold Schwarzenegger. É um jogo que foi baseado em um livro e a Sega 32 chegou a anunciá-lo, mas nunca foi lançado. Esse jogo tem uma peculiaridade que, apesar de ele ter 4 lutadores, na máquina de fliperama, no arcade mesmo, você só tinha a opção para 3 jogadores nela, nunca jogavam 4 jogadores. Eu não entendo por que fizeram isso, né? Faz falta, às vezes você quer jogar com outros 3 amigos, igual Tartaruga Ninja, é muito bom ter uma máquina 4 players. A Capcom preferiu fazer 3. Esse jogaço aqui
vale a pena. Esse jogo custa em torno de 450 dólares mais ou menos, o original, e você encontra ele no eBay ou no Mercado Livre. Nosso quarto colocado, CPS-1, Capitão Comando. Esse jogaço da Capcom passa na mesma cidade do Final Fight, Metro City, só que em 2026. E a Brenda e a Carol, nesse caso, são mulheres, não são trans igual na Final Fight. A máquina tinha a opção de 4 jogadores, um bebê robô, um samurai, o Capitão Comando e tinha uma múmia. Então você podia jogar 4 jogadores nessa máquina. Era muito divertido, era muito bom e comeu muita ficha nossa. Nosso terceiro colocado, Final Fight. Uma placa dessa original em torno de 350 dólares. E no Brasil você encontra ela bootleg por 200 reais no Mercado Livre. Tem aos montes porque todo mundo jogava. É um jogo baseado no filme Streets of Fire. Tem um Tom Cole lá no filme. E o mesmo produtor de Final Fight foi o criador de Street Fighter 2, Okamoto. É um jogo bem legal, beat 'em up, clássico da Capcom. Vale cada centavo. Se você nunca jogou, poxa, tenta pelo menos baixar no emulador e jogar para você comprar o original no futuro. Enfim, é um jogo que eu joguei muito no fliperama. É um jogo com a jogabilidade excelente. Você tinha a opção de 3 jogadores. Hagar, que é a mesma coisa que um Zangief do Street Fighter. O Gui, que é um pouco mais fraco que o Cold. E é um jogo que você não enjoa. Cada dia você joga, diverte. É um dos meus jogos favoritos e que mais ficam aqui dentro das minhas máquinas. Nosso segundo colocado é um jogo muito conhecido de todo marmanjo que frequentava fliperama. Cadillac e Dinossauros. Um jogo lançado em 1993, baseado nas histórias em quadrinhos de Mark Schuss, que teve a primeira edição nos quadrinhos em 1987. São 4 lutadores, tendo a opção de jogar 3 simultaneamente nos arcades. É um jogaço com 6 fases e você tem a possibilidade de pegar até 14 armas diferentes. Você tem alguns ataques que são de 2 jogadores ao mesmo tempo, um arremessando o outro contra a máquina. É muito bom esse jogo, um jogo super interessante. Porém, o jogo original desse hoje no mercado é em torno de 2 mil dólares. Eu não tenho a placa original, eu tenho uma cópia que eu comprei no Mercado Livre por 300 reais. É um jogo que vale a pena você ter, diversão garantida, jogabilidade excelente, enfim, um clássico da Capcom que dispensa comentários. O nosso primeiro colocado, vocês já devem saber qual é o Street Fighter. É um jogo que foi lançado, Street Fighter 1, o primeiro em 1987 pelo Okamoto. E sinceramente, qualquer versão que você jogar de Street Fighter é divertido. Eu tenho algumas aqui, a Super Street Fighter 2 Turbo, tenho a edição de aniversário da Super Street Fighter, tenho uma Street Fighter 2 Champion que está na minha máquina, ela está parafusada, por isso que eu não vou apresentar aqui para vocês, mas é praticamente a mesma placa CPS-1 também da Final Fight, é praticamente idêntica a essa placa. É um dos melhores jogos de luta já lançados e só para vocês terem uma ideia, no Super Nintendo o cartucho original vendeu 6,3 milhões de cópias, só foi superado pelo Resident Evil anos depois. O Resident 5 foi um dos jogos mais vendidos da Capcom. E sinceramente, Okamoto, nós devemos muito a você por essa obra de arte, né, que é o Street Fighter. Mas como bom fã de Neo Geo, respeito os amantes da Capcom, eu prefiro King of Fighter. Um abraço pessoal, até a próxima!